Capítulo 10. Com a prática, você se tornará um criador intencional e alegre. Quando você conseguir analisar conscientemente a sua forma de sentir, poderá direcionar cada vez melhor a energia essencial e se tornará um criador intencional, alegre e disciplinado. Com a prática, você será capaz de obter o controle dessa energia criadora. Como um hábil escultor, terá prazer em direcioná-la para a sua criação individual. Quando falamos em energia criadora, 2 fatores devem ser considerados. Primeiro, a intensidade e velocidade da energia. Segundo, o nível de permissão ou resistência que você oferece a ela. O primeiro fator está relacionado ao tempo que você levou elaborando o seu desejo até que o ponto foi específico. Em outras palavras, quando passa muito tempo desejando algo, seu poder é muito maior do que quando pensa nisso pela primeira vez. E também, quanto mais o seu desejo for específico, mais poderosa será a convocação. Depois que o desejo tiver atingido essa espécie de poder ou velocidade, é muito fácil para você sentir como anda sua permissão ou sua resistência. Quando você pensa em algo que espera há muito tempo e se dá conta de que nada aconteceu ainda, é provável que experimente um forte sentimento negativo, o que significa que deixou de estar em alinhamento vibrátil com uma coisa que possui uma forte energia. Entretanto, se você pensar em algo pelo qual vem esperando há muito tempo e imaginar que está acontecendo, é provável que o seu sentimento seja de alegre antecipação. Imagine o que está sentindo e saberá se está sintonizado com seu desejo ou com a ausência dele, se está permitindo ou resistindo à recepção do seu desejo, se o está ajudando ou impedindo. Quando seu pensamento se torna dominante, sempre que você se concentra conscientemente em um assunto, gerando uma ativação vibrátil consciente dentro de você, ele se torna um pensamento dominante. Quando isso acontece, as coisas sintonizadas com ele começam a se manifestar. Dessa forma, como um pensamento anterior se une a outros pensamentos sintonizados com ele. Agora as coisas sintonizadas com o seu pensamento dominante começarão a surgir no seu caminho. Artigos de revistas, conversa com amigos, observações pessoais, tudo aquilo que vai contribuir para a realização do seu desejo. O processo de atração se tornará aparente depois que a sua atenção focalizada tiver ativado suficientemente uma vibração dominante dentro de você. As coisas desejadas ou não começarão a abrir caminho em sua experiência pessoal. É a lei. Como se tornar efetivamente um criador intencional? Lembre-se, antes de poder efetivamente prestar atenção às suas emoções e tirar proveito disso, você deve primeiro aceitar que o bem-estar é a única corrente que flui. Você pode permitir ou rejeitar esse fluxo, mas quando permitir, você está bem. Quando rejeita, estará doente. Em outras palavras, só existe um fluxo de bem-estar que você pode aceitar ou rejeitar. Veja como está se sentindo. Essa será a melhor forma de saber qual é a sua escolha. Você é uma pessoa feita para progredir e sentir-se bem. Você está bem? Você é amado? E o bem-estar flui constantemente em sua direção. Se você permitir a sua entrada, ele se manifestará de todas as formas em sua experiência. Qualquer coisa a que você dê atenção já está pulsando em uma vibração de energia. À medida que mantém sua atenção nessa coisa, você começa a vibrar da mesma forma. Cada vez que se concentra nela e oferece a vibração, vai ficando mais fácil fazer, até que, depois de algum tempo, você desenvolve uma espécie de tendência vibrátil. É como praticar um exercício. Fica cada vez mais fácil. Dessa maneira, como já dissemos, se forma uma crença. Uma crença é apenas uma vibração praticada muitas vezes. Em outras palavras, depois que você tiver praticado um pensamento durante um tempo suficiente, toda vez que voltar a qualquer assunto ligado ao pensamento,
A lei da atração o remeterá à vibração da sua crença. Assim, a lei da atração traz para você coisas sintonizadas com essa vibração. Qualquer coisa em que você concentre muitas vezes sua atenção se transformará na sua verdade. A lei da atração determina assim: sua vida, a de qualquer outra pessoa, é apenas um reflexo da predominância dos seus pensamentos, sem nenhuma exceção. Você tomou a decisão de direcionar seus pensamentos? Para ser o criador intencional da sua própria experiência, você precisa direcionar seus pensamentos. Só quando escolher intencionalmente a direção dos seus pensamentos é que poderá afetar de forma deliberada o seu ponto de atração. Você não pode querer modificar seu ponto de atração se continuar a observar e acreditar nas coisas da forma como sempre o fez. Assim como não pode sintonizar seu rádio na 630 AM para receber a transmissão da 101 FM. Suas frequências vibration precisam estar sintonizadas. Repetindo mais uma vez, cada emoção que você sente é um indicador do seu alinhamento ou desalinhamento com a energia da sua fonte. Quando você presta atenção nessas emoções e tenta se concentrar em pensamentos positivos, está usando seu sistema de orientação emocional para o seu benefício, como pretendia quando decidiu vir ao mundo nesse corpo físico. Seu sistema de orientação emocional é a chave para ajudá-lo a entender qual é exatamente seu ponto de atração atual. Às vezes parece difícil perceber a diferença entre o pensamento ligado àquilo que você realmente deseja e o pensamento ligado à ausência do objeto do seu desejo. Mas é fácil perceber essa diferença, porque quando se concentra totalmente em seu desejo, você sente maravilhosamente bem. E quando se concentra na ausência do que deseja, sente-se terrivelmente mal. Suas ações sempre lhe informam o que você está fazendo com a sua vibração. Elas sempre lhe dizem exatamente qual é o seu ponto de atração. Por isso, prestando atenção nas suas emoções, oferecendo intencionalmente pensamentos que favorecem sua forma de sentir, você poderá guiar-se conscientemente por uma frequência vibrátil que permitirá a realização de todos os seus desejos. Você consegue aceitar-se como um ser vibrátil? A maioria dos nossos amigos no estado físico não está acostumada a encarar a vida em termos de vibrações, e certamente nenhum deles costuma pensar em si mesmo como um receptor e transmissor. Mas você vive em um universo vibrátil e é mais energia, vibração e eletricidade do que percebe. Se você aceitar essa nova orientação e passar a aceitar-se como um ser vibrátil que atrai todas as coisas que lhe acontecem, então começará a deliciosa jornada rumo à criação intencional. Se entender a correlação entre o que está pensando e o que está sentindo e o que está recebendo, você possuirá todas as chaves necessárias para ir onde se encontra, para onde deseja estar em todos os aspectos. Capítulo 11. Você pode controlar seus valores de referências emocionais. A maioria das pessoas não crê que tem controle sobre suas crenças. Elas observam o que acontece ao seu redor e refletem sobre sua experiência, mas acham que não são capazes de controlar a crença que está sendo criada dentro delas. Passam a vida classificando os eventos em bons ou maus, desejados ou indesejados, certos ou errados, mas raramente conseguem controlar os sentimentos e pensamentos que a experiência provoca nelas. Qual das verdades é a verdade verdadeira? Quando você concentra atenção suficiente em qualquer coisa, a essência dessa coisa pode se tornar uma manifestação física. Ao observar essa manifestação física, as outras pessoas o ajudarão a expandi-la. Passando certo tempo, essa manifestação, desejada ou não, é chamada de verdade. Queremos lembrar que você tem escolhas absolutas sobre as verdades, que cria em sua própria experiência. Quando entender que é o único motivo de alguém
experimentar algo, é a atenção que dispensa o assunto. Será fácil perceber que a verdade só existe porque alguém deu atenção a ela. Existem muitas coisas maravilhosas que você está transformando nas suas verdades, mas existem muitas coisas não tão maravilhosas que você também está transformando nas suas verdades. Criação intencional significa escolher deliberadamente as experiências que você deseja transformar em verdades. Seu ponto de atração está sendo afetado. Como dissemos, quando seus pensamentos ainda não estão bastante concentrados, as primeiras vibrações são pequenas e não têm muito poder de atração. Por isso, nesse estágio inicial, é improvável que se transforme em manifestações concretas. Mas não se esqueça, mesmo que você não se dê conta, a atração de outros pensamentos sintonizados vibratilmente com os primeiros está ocorrendo. Em outras palavras, o pensamento vai se tornando mais forte. Seu poder de atração vai ficando maior e outras vibrações de pensamentos semelhantes vão se unindo a ele. À medida que o pensamento ganha força, você começa a descobrir. Se estiver atento a essa vibração, pensamento crescente está sintonizando com a energia da sua fonte. Se ela estiver sintonizada com quem você é, suas emoções positivas serão indicadores confiáveis. Se não estiver, suas emoções negativas também o indicarão. Por exemplo, quando você era criança, sua avó pode ter lhe dito: "Você é uma criança maravilhosa e eu amo muito. Você terá uma vida feliz e gratificante. Você é cheio de talentos e o mundo se beneficiará com a sua presença." Essas palavras fizeram você se sentir bem, porque combinaram vibratilmente com o que estava no seu íntimo. Mas quando alguém lhe diz: "Você é desagradável, deveria ter vergonha de si mesmo. Você me irrita, você é inconveniente." Essas palavras o fazem sentir-se terrivelmente mal, porque a atenção que dispensou a elas fez com que você se tornasse vibratilmente diferente de quem realmente é e do que realmente sabe. Mais uma vez, preste atenção em suas emoções, pois são elas que lhe dizem se você está permitindo a conexão com a fonte ou resistindo a ela. Estados de espíritos como indicadores dos seus valores de referência emocionais. Quando você se mantém concentrado em qualquer pensamento, torna-se cada vez mais fácil continuar a se concentrar nele, porque a lei da atração traz mais pensamentos semelhantes para você. Emocionalmente falando, você está desenvolvendo um estado de espírito com uma atitude em termos de vibração. Está alcançando um canal vibrátil habitual, um valor de referência. Seu estado de espírito é um bom indicador do que você está convidando a entrar na sua experiência. É uma indicação clara da sua vibração. Em outras palavras, sempre que o contato com o ambiente que o cerca ativa um pensamento dentro de você, sua vibração salta imediatamente para o local vibrátil que você pratica mais, ou seja, para o seu valor de referência. Por exemplo, digamos que quando você era criança, seus pais passaram por sérias dificuldades financeiras. Por isso, a falta de dinheiro e a impossibilidade de comprar as coisas desejadas eram assuntos corriqueiros em sua casa, acompanhados de medo e de preocupação. Geralmente, em resposta a algum pedido seu, lhe diziam que dinheiro não é capim, que só porque você não quer não significa que possa ter, e que você, como qualquer outro membro dessa família, deva aprender a passar sem isso. A vida é assim, por causa de anos de exposições a esses pensamentos de falta, você habituou-se a pensar na questão do dinheiro, seu valor referencial emocional, como uma expectativa baixa de sucesso financeiro. Isso fez com que, sempre que pensasse em dinheiro ou em prosperidade, o seu estado de espírito mudasse imediatamente para desapontamento, preocupação ou raiva. Vejamos um outro exemplo. Quando você era criança, a mãe de um amigo morreu em um acidente de carro. Sua ligação com alguém que estava vivendo um tamanho trauma fez com que você passasse a temer pelo bem-estar de seus pais. Sempre que eles viajam de carro para algum lugar, você era tomado de medo até que retornasse.
Por isso, pouco a pouco, você desenvolveu um hábito de preocupação em relação ao bem-estar dos seus entes amados. Seu valor de referência em relação a eles passou a ser insegurança. Um último exemplo. Quando você era adolescente, sua avó morreu repentinamente de ataque cardíaco. Nos anos seguintes, você escutava com frequência sua mãe comentar que vivia preocupada com a alta probabilidade de que o mesmo acontecesse com ela e com as crianças. Você. Praticamente todas as vezes que o assunto era sua avó, aquele ataque cardíaco fulminante se tornava parte, geradora de medos, da conversa. Embora seu corpo fosse forte e você continuasse a sentir-se fisicamente bem, uma preocupação quanto à sua vulnerabilidade física borbulhava sob a superfície. Por isso, com o tempo, seu valor de referência passou a ser vulnerabilidade física. Seus valores de referências emocionais podem ser modificados. Seus valores de referência emocionais podem mudar. Você pode deixar de sentir-se bem ou seguro para sentir-se mal ou inseguro. Mas também pode deixar de se sentir mal para sentir-se bem, pois seus valores de referência são criados simplesmente pela atenção que você dá a uma questão através da prática de seu pensamento. Entretanto, a maioria das pessoas não oferece pensamentos deliberadamente. Em vez disso, sem se darem conta, elas deixam que os seus pensamentos sejam atraídos para o que está se passando em torno delas. Algo acontece. Elas observam, dão uma resposta emocional ao acontecimento. E como geralmente se acham incapazes de controlar o que aconteceu ao seu redor, conclui que não tem controle algum sobre a reação emocional ao que estão observando. Queremos que você entenda que tem controle absoluto sobre os seus valores de referência e saiba o valor de estabelecê-los. Isso porque quando você espera alguma coisa, ela vem. Os detalhes podem variar, mas a essência vibrátil corresponderá exatamente ao seu desejo.